Nós recebemos hoje a doutora Daniela Campos Terra, que é delegada titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Recebemos o reverendo Davidson Torres, pastor desta igreja. Recebemos Eleni Guerreiro, que é psicóloga, Jeane Leão, que é pedagoga e é psicopedagoga, e Maurício Zagari, que é jornalista e escritor. A todos estes, as nossas boas-vindas e os convido a tomarem os seus lugares, recebendo uma salva de palmas. Muito bem, nós começamos esse nosso papo de hoje avisando a vocês que nós podemos ter perguntas, e as perguntas serão feitas pelo WhatsApp. Vou projetar aqui na tela o número do nosso WhatsApp, ele ficará aí, tá certo? E de vez em quando sai essa tela, entra outra tela. Então, se você quiser mandar alguma pergunta, você pode encaminhar por esse WhatsApp aí, só eu vou ler, tá certo? Pode ficar tranquilo, alguma coisa pessoal, particular, não esquenta não, a gente lê depois apaga, pode ficar tranquilo e em paz. E também, se não quiser colocar o nome, não precisa colocar o nome, tá bom? Então, aqui está o número, você poderá produzir aqui os seus questionamentos através do nosso WhatsApp, 99568-1543, e aí ao longo do debate nós vamos conversando. Temos um tempo limite, portanto nós vamos ser bem objetivos e práticos nessa hora, dando as boas-vindas a todos os nossos convidados especiais e agora ouvindo a doutora Daniela, que tem a palavra, está em casa, está na sua igreja. Obrigada, gente. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Daniela Terra, eu sou delegada titular do crimes de informática. Essa delegacia foi criada... Primeiro, obrigada por me receberem aqui. Bom dia, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo de trazer pessoas para falar sobre temas importantes, para conscientizar nossos filhos, nossas crianças, né? Eu sou mãe também, tenho 2 filhos, tenho um filho de 11 anos e uma filha de 8. Então, tudo isso que vocês estão vivendo hoje, eu também vivo em casa e sofro do mesmo jeito, né? Bem, vamos lá. A minha delegacia, que eu hoje represento, foi criada no ano de 2000. E eu estou à frente dessa delegacia tem 1 ano. Enfim, criaram essa delegacia já imaginando que vinha por aí, né? A informática, quanto mais as pessoas fazem uso da informática, né, mais surgem crimes cibernéticos. E eu vou falar um pouco do Baleia Azul, porque Baleia Azul virou, né, nossa, que todo mundo só falava sobre isso. O Baleia Azul é como todos já sabem, já viram nos jornais, é um jogo, né, que começou na Rússia, e aí foram feitas várias, enfim, vou resumir assim, para tirar as dúvidas objetivas, né. O Baleia Azul, a imprensa fez fomentou muito o jogo, mas na verdade o Baleia Azul em si é um jogo que foi criado na Rússia, e lógico, né, um jogo criado por adolescentes, né, são adolescentes que formam grupos dentro da própria rede social, e se baseando nesse jogo, eles conseguem trazer outros adolescentes ou crianças para participarem desse jogo. É um jogo que tem umas 50 regras, não sei se vocês já sabem das regras. Eu agora não vou conseguir falar todas as regras para vocês, mas são regras que as crianças começam a entrar no jogo, são levadas a entrar nesse jogo e vão cumprindo as regras conforme o curador, né? Um curador que fica levando nossos filhos para que joguem esse jogo. Bem, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje existe Baleia Azul, mas amanhã vai existir Baleia Branca, amanhã vai existir, sei lá, o jogo do escorpião, e o Baleia Azul não é o primeiro jogo um jogo que diz assim, regras erradas, né, ilícitos. Existia antes o jogo do desmaio, se é que vocês já ouviram falar sobre isso, eu também não tinha ouvido falar, só lá na delegacia que comecei a ter ideia disso. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Baleia Azul é uma coisa que a gente tem que se preocupar? Mas na verdade o que a gente tem que se preocupar são com os nossos filhos, porque eu acho que o Baleia Azul ele só despertou para a gente a nossa consciência. Pô, será que meus filhos estão bem? Porque a partir do momento que chegou o Baleia Azul, de todo mal não foi, porque as pessoas deixavam os filhos, né? Não olhavam para o lado, o que os filhos estavam fazendo na internet, o que eles estavam usando. E acho que o Baleia Azul foi aquele, meu Deus, o que aconteceu? Eu quero ver. Aí as pessoas começaram, né? Eu acho que daí partiu essa consciência dos pais de começarem a se preocupar com o que seus filhos estão vendo ou fazendo uso na rede social. Eu vou ser bem franca para vocês, bem franca mesmo, estou sendo de coração aberto.
O Baleia Azul não me trouxe uma preocupação inicial. Quer dizer, por quê? Porque, como eu vejo, né, e estou sempre à frente de crimes cibernéticos, realmente, assim, o Baleia Azul, ele é que vocês estão fora desse mundo, né? Mas o Baleia Azul é um dos mais outros milhões de jogos que existem na internet e que você, se você for nas redes sociais, se você for pesquisar no Google, por exemplo, você vai encontrar outros jogos que não são jogos certos, né? Enfim. E o que eu posso dizer de caso concreto no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro nós temos 2 vítimas do Baleia Azul, mas que não se mataram, apenas entraram em etapas dos jogos, e são 2 meninas, e essas vítimas elas começaram a se mutilar. Mas essas meninas, ambas tinham problemas já anteriores, né, problemas psiquiátricos, e elas não tinham, assim, os pais não estavam levando muito a sério, sabe? Enfim, e aí, a partir do momento que surgiu o Baleia Azul, essas meninas, como todos os adolescentes são curiosos, entraram nesse jogo e se afundaram, né? Começaram a entrar e assim foram. Mas, graças a Deus, elas estão bem, né? Não foram até o final, os pais conseguiram detectar o problema, mas o que eu quero dizer é o seguinte, já tinha um histórico de problemas psiquiátricos, né? Ambas as meninas. Mas vamos lá, o que eu acho mais importante falar para vocês, não é sobre o Baleia Azul, não. Eu acho que o mais importante é falar sobre pedofilia, que eu acho que todo mundo aqui precisa saber como que os pedófilos agem na rede social. Por quê? Porque também tem muito a ver o Baleia Azul também com a pedofilia. Eu vou chegar um link depois no final que vocês vão entender. Vamos lá, como é que o pedófilo age na internet? Isso é bom que os pais fiquem atentos. Hoje em dia, uma criança de 8 anos tem Facebook, o que para mim, sinceramente, como delegado, eu acho um absurdo. Não sei se vocês permitem ou não os filhos de vocês terem Facebook, mas enfim, na minha opinião, não pode ter Facebook, apenas a partir dos 16 anos, e mesmo assim, eu ainda fico meio, né, enfim, vamos lá, cada um sabe os seus filhos, né, mas eu como delegada não permitiria meu filho ter Facebook com menos de 16 anos. Mas é uma realidade que a gente às vezes bate de frente, porque os filhos querem ter Facebook, então vamos lá, vamos conversar. Olha só, como é que o pedófilo age na internet? Primeiro, ele cria um perfil falso. Um perfil, geralmente, de uma atriz famosa, de um cantor famoso. E as crianças que têm Facebook ou têm Instagram, enfim, eles querem ficar amigo dessas pessoas, né, que são famosas. Vou dar um caso concreto para vocês entenderem. Larissa Manoela, do Carrossel. Né, ela é uma artista mirim famosa, e as crianças que têm Facebook, elas pedem para seguir essa Larissa Manoela. Por exemplo, não é a Larissa Manoela, é uma pessoa que por trás se faz passar pela Larissa Manoela, bota fotos da Larissa Manoela, e aí a criança ela não tem aquela dúvida de saber se aquele ali é o perfil certo, correto da Larissa Manoela, artista, ou não, e entra. E a partir daí, esse pedófilo, vamos falar assim, né, ele consegue a rede toda de amigos dessa criança, fica amigo de todos os amigos da criança que tem ali na rede social, e ele começa a conversar com essa criança, e a criança acredita que está falando com a Larissa Manoela. Nesse caso concreto, era uma criança de 8 anos de idade, uma menina. E aí ele começa a conversar, ele bate um papo com ela, e assim a conversa até leva meses. No meio dessa conversa, ele consegue levar a criança a achar que é a Larissa Manoela, e por isso começa a entrar em conversas íntimas. Você imagina, uma criança de 8 anos de idade, sem menor maturidade, falando de uma conversa íntima com um pedófilo, que seria com a Larissa Manoela. O que o pedófilo faz? Ele faz a criança se sentir tranquila para falar de assuntos que não teria coragem de falar com os pais, né? Exemplo, sexualidade, por exemplo. Daí manda tirar uma foto de biquíni, enfim, ou sem biquíni, ou, enfim, e aí, eu até fico meio assim de falar, mas vamos lá, e manda as fotos para o pedófilo. Quando ele pega essas fotos, quando ele consegue obter essas fotos, ou esses vídeos íntimos, muitas vezes, o que ele faz? Ele passa a chantagear essa criança. Ele fala o seguinte: olha, a partir de agora que eu estou com todos os seus dados, que eu tenho, é o que acontece no Baleia Azul, né? A partir do momento que eu tenho teus dados, tudo seu, se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou contar para os seus pais.
eu vou espalhar para todo mundo as suas fotos. A partir daí começa uma chantagem com uma criança de 8 anos de idade. Isso aí não é uma vez que acontece, não. Eu vejo isso acontecer toda semana, chega a 4 casos por semana envolvendo pedofilia na internet, para vocês terem uma ideia de como isso é pior do que baleia azul. Então, essa a nossa realidade atual, hoje, que vem acontecendo no Rio de Janeiro, que eu vejo todo dia, que para mim me assusta muito. Né? Aí que eu digo, é o perigo das redes sociais, a gente não estar à frente, olhando o que nossos filhos estão fazendo. Então, esse é um ponto, vocês tomarem cuidado com perfis. Se teu filho, você vai lá no Facebook dos seus filhos, se tiver muito cantor, muito artista, dá uma olhada, pergunta, verifica se é a mesma página oficial daquele artista, daquele cantor mirim, porque aí você vai ter uma ideia se não é ou não um perfil fake, que nós chamamos, né? Um perfil falso de pessoas, celebridades. Isso é um ponto chave que eu quero dizer para vocês, que isso realmente acontece, entendeu? Realmente acontece, está na nossa frente, a gente não enxerga, não quer enxergar muitas vezes, né? E vamos, assim, vou dar outros casos concretos também. Esse é mais para os adolescentes, que eu acho que eu também tenho filha, estou começando a entrar na adolescência agora. Quando eu sentei na delegacia de informática, eu falei assim, meu Deus, mas o que é nude? Eu não sabia que era nude. Eu fiquei assim, mas o que é isso, nude? Nude é foto que agora os adolescentes estão, infelizmente, tirando fotos íntimas. E parece, né, que é normal, essa geração, a gente tem que estudar, tem a psicóloga aqui, pedagogo, para falar um pouco mais com a gente sobre isso, mas eu vejo como delegada, tá? Então, assim, meu posicionamento aqui é como delegada, não é como psicóloga. Então, vou pegar um pouquinho mais pesado. Eu acho um absurdo mandar nude. Eu acho que, assim, só vai ter 100% de chances de não acontecer nada com você, né? Eu digo, se você não tirar nude. Mas vamos lá, o que acontece? Hoje, eu recebo também na delegacia vários pais, famílias de colégios famosos, né? De colégios, não seja famoso, não seja, que vão na delegacia lá desesperados, porque minha filha tirou uma nude e mandou para o namorado. O namorado mandou para um amigo, que o amigo mandou para o amigo, e assim ficou todo o colégio sabendo da foto da garota. O que isso ocasiona? E não é só com menina não, com menino também. O que isso ocasiona? A partir do momento que você manda a foto para alguém, já era. Não é meu namorado. Não interessa seu namorado. Aquilo é seu, é sua intimidade. Primeiro não tira, mas se quiser tirar, eu vou fazer o quê? Entendeu? A gente não tem como... Mas não manda. E aí, a partir do momento que manda, vem o cyberbullying, que é o bullying no colégio, porque esses grupos de WhatsApp, eles correm de uma velocidade tão grande que você não consegue mais controlar. E viraliza esse vídeo. Entendeu? A partir do momento que ele viraliza, ele cai na rede social, ele cai em qualquer outro grupo. E o que acontece com essas crianças mais adolescentes, que estão mais sujeitos também à depressão? A partir do momento que aquela foto... Eu vou dar também 2 casos concretos. Tá? Uma menina também de 14 anos. Há pouco tempo, foi 2 semanas atrás. Ela tirou uma nude, mandou para o namorado mandou, enfim, foi essa história. Começou a correr em todos os grupos de WhatsApp do colégio. Ela teve que cortar o cabelo, teve que sair do colégio, ir para um outro colégio no meio do ano agora, nem no meio do ano, né? E foi xingada pelos próprios amigos, né? Quer dizer, ela foi vítima 2 vezes. Ela foi vítima do namorado, né, que encaminhou as fotos para outras pessoas, e também da própria sociedade que recrimina a posição dela. Ela, como mulher, inclusive, foi pior para ela, né? Porque, infelizmente, o nosso país ainda é muito machista. Mas esse é outro ponto, e o que eu quero que fique de recado também. Justamente isso, a nude, né, as nudes, os vídeos íntimos, são íntimos, já dizem íntimos. Como diz, delegada, não aconselho a tirar nudes. Por que também? Porque você não sabe se o seu telefone vai ser roubado, vai ser furtado. Mas aí tem bloqueio de senha. Poxa, se eu sei que... Entra no Google, pesquisa lá, quem desbloqueia iPhone, desbloqueia Android. Você vai pesquisar, tem muita gente que fala assim, desbloqueia o iPhone, portanto, por tal valor. Então, assim, não existe nada blindado suficientemente, hoje em dia, que você não possa ter um método de intrusão, tanto no seu computador, quanto no seu telefone,
que possa pegar essas fotos que foram retiradas. É lógico que tem várias pessoas formadas em TI aqui, inclusive, mas não vou entrar a fundo nessa parte de informática. Eu quero falar só sobre isso. É o que eu vejo hoje em dia os pais mais perguntando, o que eu vivo todo dia naquela delegacia. O suicídio, né? Vou falar do suicídio. Bem, o suicídio ele é comum, todos, se vocês perceberem, nudes, baleia azul, o fato também de você não ter o controle sobre seus filhos com relação às redes sociais, tudo isso gera e fomenta, sim, de alguma forma o suicídio por adolescente. Essa menina, por exemplo, ela tentou suicídio depois que as nudes delas vazaram. E isso aí, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa se conscientizar, entendeu? Sentar perto dos nossos filhos, conversar com eles, porque isso não vai ser a primeira nem a última vez. Que eu digo assim, esse não é o primeiro caso e vão existir outros mais casos, até que esse boom, essa exposição, porque a gente está vivendo um momento também de muita exposição. E nós próprios pais também, eu não tenho rede social, mas quem tem, muitas vezes, ela tira uma foto dela com os filhos, vai na praia, tira com os outros 2 filhos, enfim. Isso daí já é o boom, é o que a gente chama lá na informática. A gente está vivendo um momento da superexposição. E isso acarreta grande parte dos crimes que hoje nós vimos na DRCI, desculpa, que é a minha delegacia. O que mais eu posso falar para vocês de concreto que eu acho que é importante, né? Essa parte de nudes, o baleia azul. Vocês têm alguma dúvida com relação ao baleia azul? Não. Depois eu vou mandar as dúvidas, né, esse pastor? Enfim, é isso que eu tenho para falar para vocês agora. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para perguntar. Eu só sei que é importante que a gente tome cuidado. Os adolescentes não mandem nudes, não façam vídeos íntimos, porque acabou. A partir dali já era, não tem condição. A gente acha que vai mandar e que a pessoa vai segurar. Não vai mesmo. Eu vejo isso toda hora, não é a primeira vez. Eu fico com pena das meninas e dos meninos também, porque eles também sofrem cyberbullying. Então, vocês podem perceber tudo que é no mundo dos adolescentes, porque são os que mais usam rede social, são os que mais estão à frente dessa parte, né? Então, às vezes, eu fico pensando assim, gente, será que eu estou vivendo em outro mundo? Porque o meu mundo é completamente diferente dos nossos filhos, né? Mas, enfim, tem psicólogo aqui que acho que vai falar um pouquinho mais dessa geração X, Y, que são gerações diferentes, que hoje a gente tem que procurar entender um pouquinho mais sobre essas gerações, para saber como devemos agir com relação aos nossos filhos, entendeu? Então, acho que é isso, né? Obrigada, vou passar aqui para o reverendo. Uma palavra... Uma palavra muito importante da gente ouvir, porque nós pais precisamos de informação, e muita informação, porque essa geração que a gente está convivendo é uma geração que não foi a nossa geração, assim como a nossa geração também não foi a geração dos nossos pais. Os conflitos são diferentes e às vezes a gente tem aquela impressão de que nada disso vai acontecer com a gente. Eu lembro há um tempo atrás, estava fazendo seminário em Campinas, falava-se muito em AIDS, e eu não tinha ainda conversado com uma pessoa aidética. Eu lembro que eu estava num sinal de trânsito, e aí tinha uma senhora pedinte no sinal de trânsito, e ela, ao me abordar, ela disse para mim, falou assim, olha, a primeira coisa que ela disse foi, eu sou aidética e eu estou precisando de ajuda. Aquilo foi um choque tão grande, porque foi a primeira vez que eu conversei com uma pessoa que tinha essa enfermidade. E quando a gente olha para a sociedade hoje, quando a gente fala de baleia azul, quando a gente fala de suicídio, quando a gente fala de nude, às vezes a gente fala assim, nossa, está tão distante lá de casa, mas Deus queira que esteja distante da sua casa,
da sua casa, residência, família, mas não está distante da sua residência, porque os seus vizinhos já estão vivendo e muita gente da nossa própria família já enfrentou e vai enfrentar situações como estas. A grande questão é o que fazer diante de tudo isso, o que fazer diante dessa situação, desta realidade, deste mundo que a gente vive. E a gente sabe que diante de Deus, a Bíblia ela já trouxe isso para a gente, a Bíblia ela já fala isso para a gente, fala que este mundo jaz do maligno. A gente sabe que há uma ação maligna que age na sociedade, no mundo. A gente sabe que existe um príncipe do mal que rege todas as coisas. A gente sabe que Satanás ele veio aqui para matar, roubar e destruir. E quando ele não consegue atingir a gente, ele atinge os nossos filhos. E cabe a gente como pai voltar para a palavra de Deus, voltar para as Escrituras, porque nós cremos que nas Escrituras que está a solução de todas as nossas crises. Na palavra de Deus é que nós encontramos todas as saídas propostas por Deus para todas as gerações, a começar lá na geração inicial, que foi Adão e Eva, que viveram um conflito gigante, logo com a primeira família, onde um filho mata o outro filho. Então eles têm que lidar com aquela situação. Então este caos, ele fez parte da vida humana desde o Éden, e a gente tem que saber viver diante desse caos. Jesus Cristo fala: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aí nós temos que recorrer à palavra de Deus, e a resposta da palavra de Deus é esta que nós como igreja, quando nos reunimos para tratar este assunto que está impactando a nossa sociedade, o tema baleia azul, ela é um tema novo, mas o tema suicídio, o tema nude é um tema já recorrente, não é um tema tão novo, suicídio mais então, mas a gente tem que recorrer à palavra de Deus, e a palavra de Deus ela traz uma responsabilidade muito grande sobre a vida dos pais. A palavra de Deus ela vai trazer esta responsabilidade, e nesta responsabilidade a palavra de Deus vai mostrar para a gente que a iniciativa para este cuidado dos nossas crianças, dos nossos filhos, recai sobre os pais. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos educar a criança no caminho em que ela deve andar. E a promessa é muito linda. A promessa de Deus para os pais que assim fazem é que quando os filhos ficarem velhos, eles não se desviarão. Então o ensinamento está na infância. Então hoje em dia há um debate muito grande até onde vai a individualidade do meu filho no que se refere ao respeito dos pais. E eu digo sempre lá em casa que pai é pai, filho é filho, e cabe a minha responsabilidade de trazer a instrução dentro da minha casa, de trazer a educação na minha família. Eu louvo a Deus pela iniciativa da direção da escola Marcos Freitas, que está aqui, né? Mas a responsabilidade maior não recai sobre vocês, embora vocês tenham uma responsabilidade muito grande. Os educadores, de modo geral, têm uma responsabilidade muito grande, e às vezes nós como educadores, porque nós pastores também somos educadores, a gente vive diante de uma frustração da gente não conseguir, porque os educadores fazem o papel dele, mas falta o outro lado, que é o lado mais importante, que é a família, é onde o caráter ele é resignado, onde o caráter é formado, onde o caráter é construído, e é na família que a gente percebe isso, nos ensinamentos do pai e da mãe, nos ensinamentos quando o pai e mãe, os pais sentam com seus filhos para conversar assuntos específicos sobre temas. Então eu tenho 3 filhos, e eu tenho tido a oportunidade, né, de ter este sós com os meus filhos para tratar assuntos tão abertos como foram tratados aqui. Bom,
Um assunto que eu acho que vai ser muito repetitivo é a questão da comunicação. A doutora Daniela falou, o reverendo também falou, e eu vou pegar um gancho no versículo citado, que é: ensina a criança um caminho em que deve andar. A palavra não fala cria a criança, a palavra fala ensina a criança. Ensinar dá trabalho. Comunicar aos nossos filhos, dialogar com os nossos filhos, dá trabalho, requer tempo. Num mundo hoje que o tempo vale dinheiro. Estamos escravos de uma sociedade que vale dinheiro. E a gente se vende. Se vende para a baleia azul, se vende para o nudes, se vende para o suicídio, se vende para diversos outros fatores que vão surgindo e vão surgindo. Então, ensinar a criança no caminho em que deve andar dá trabalho. Então, parar com os nossos filhos dá trabalho. E muitas vezes a gente empurra para a educação, para a escola. Os pais estão ocupados e a escola está sobrecarregada. Porque não é papel da escola fazer o nosso papel. E aí a gente vai cair nos assuntos que estão sendo abordados. A baleia azul, que é crime, mas que está induzindo aos adolescentes e às crianças que não têm a sua parte cognitiva formada por inteiro. Eu, de repente, se tenho acesso à baleia azul, vou reagir de uma forma, ou cada um de nós aqui, ou muitos daqui. Mas os nossos filhos de 10, 14, até de 18, vão ser levados, sim. Vão ser levados, sim. O nudes, outro fator, né? Meninas sofrem, acho que mais, com esse fator. A menina, ela desenvolve o seu corpo muito mais rápido que o menino. Primeiro que o menino tudo é brincadeira, né? Menino joga bola, menino tem o videogame, meninos são jogos. Meninos, acho que a maioria dos homens aqui devem ser, né? Tem muitos que gostam do videogame, ficam presos a eles. São sempre eternos meninos. Agora, as meninas não. O corpo mostra muito mais rápido a sensualidade. Né? O corpo desenvolve. E aí a gente sabe, né? Um país machista, não sei, mas aí vem o assédio, vem a oferta. E a menina, é óbvio, né? Está se conhecendo, está conhecendo as partes do seu corpo, e ela vai querer apresentar. Cabe a nós, pais, orientar. Vamos para outros aspectos, né, que o adolescente enfrenta. A necessidade de estar sendo aprovado. A necessidade de estar sendo visto, que, aliás, eu acho que não é só do adolescente. Está no Facebook, quando eu exponho o meu filho lá. O que nós procuramos quando nós estamos expondo a nossa vida? Comunicar com um amigo distante? Pode até ser, mas muitos de nós estamos expondo a nossa vida para que estejamos sendo aprovados pelo outro. Para que o outro veja, oh, eu estou bem, estou feliz, estou muito feliz, bem resolvido, uma maravilha. Eu acho que, vou ficar falando aqui um tempão, né, que eu gosto de falar, mas a aprovação é algo, e esse olhar do outro é algo que me preocupa. O adolescente, quando ele entra na baleia azul, ele está procurando o olhar do outro. A menina, quando entra no nudes, está procurando o olhar do outro. E o suicídio é só consequência disso tudo. O suicídio é consequência, eu costumo até dizer, não sei se isso vai chocar, mas é a menor parte. Ela é a consequência da falta de comunicação.
Não sei se falei muito, mas é mais ou menos isso. Fatos que eu considero importantes. A comunicação, o ensinar, o olho no olho, o fato de pararmos com os nossos filhos olho no olho, educadores, olhar olho no olho. Temos uma ideia também que eu acho muito importante, que é muito tendencioso, olharmos o todo. E aí eu vou dar o exemplo da sala de aula. A gente, quando entra numa sala de aula, a gente olha a turma da tia Jânia, né? Dá um exemplo. Ou a turma da tia Eleni. Não. Na turma da tia Jane tem o Nuno, na turma da tia Jane tem o Lucas, na turma da tia Jane tem a Letícia, na turma da tia Jane tem Felipe, Amanda, Débora. E cada um é um. Cada um tem uma dor. Cada um tem um problema. E a gente precisa ser reconhecido como sujeito, como pessoa ativa da nossa vida. E sim, olharmos para nós mesmos e não para o outro. Que responsabilidade, né? E aí, pegando o link da Eleni e todos os outros links, a escola, quando olha num todo, ela pode cuidar de uma turma, trabalhar uma turma como um todo. Mas lá em casa eu tenho 2 para cuidar. Eu tenho 2 para olhar, 2 para conversar. Por que meu filho precisa saber da baleia azul pela internet e não pela mãe e pelo pai? Porque com o meu olhar de amor, nem estou falando só como pedagoga, com o meu olhar de amor, eu sei a necessidade do meu filho. Esse olhar, quando Deus te deu 2 bênçãos, 3, 4, 5, cada um aqui com o número de filhos, Ele contou com você. A responsabilidade é sua. A gente tem escutado muitos boatos, né, também, né, Dani, sobre baleia azul, que atrapalha muito. Muitos boatos, estão distribuindo isso nas escolas. Mas até onde você já conversou com seu filho sobre isso? O nudes também me preocupa muito, porque a pessoa que recebe já recebeu de uma pessoa que faltou alguma coisa nela. Talvez o amor por si próprio, talvez essa necessidade gritante de chamar a atenção do outro. E quem recebeu? Repassou por quê? Amor? Solidariedade? Não foi. E são essas pessoas que a gente lida o tempo todo. Com as crianças, a gente tenta conversar isso, o ser honesto com o amigo, né? O emprestar para um amigo um olhar carinhoso. Essa exposição que a gente faz o tempo todo, às vezes eu converso com as meninas sobre a forma de se vestir. É lindo, né? É lindo, 2 anos, uma saia rodada, curtinha, e depois? Vai ficando legal? Ah, não, é individualidade de cada um. Será? Será que é individualidade de cada um? Será que você pode cuidar do seu filho, da sua filha, com uma forma de amor? Porque cuidar não é só, né, o dar banho, levar no médico, né? Jogar para a escola essa responsabilidade pode ser mais fácil para você, mas aquele professor na turma com 30 não vai ter o olhar carinhoso, amoroso pelo teu filho, porque não dá tempo, tá? Não é porque o professor não é um ser maravilhoso, não. É porque não dá tempo de olhar para os 30. Às vezes é um aluno que está cabisbaixo, você não consegue entender exatamente o porquê. Porque em casa os pais estão correndo tanto atrás de dar só o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, que o melhor, que era só um olho no olho, uma conversa, chamar para jogar um videogame, estar junto, não dá tempo. Não dá tempo. Alguma coisa a gente tem que abrir mão. E é duro. Ou a gente abre mão dos nossos filhos, ou de um pouco mais do salário. Não dá para julgar, cada caso é um caso. Mas o caso da baleia azul, eu não expondo meu filho na internet, esse acesso ao Facebook realmente me assusta, e eu vejo comentários de adolescentes, de filhos de amigos, às vezes estou acompanhando a tal série, né, dos 13, e os pais estão acompanhando, estão vendo junto? É sério para a gente adulto. Eu costumo dizer que eu não tenho maturidade emocional para ver esse tipo de coisa, porque choca. Agora imagina o meu filho de 11, tem. E o dever de controlar Daniel e Mateus, falando como mãe, é Jeane e Rodrigo.
Jane dá aula na escola dominical, aqui como professora, mas é em casa que as coisas acontecem. Na escola, talvez eles demonstrem um pouco mais, porque na escola você tem amigos, na escola você todo mundo da sua idade, você não tem responsabilidades de mostrar que você tem tarefas a cumprir. Mas é em casa que essas tarefas acontecem, né? É em casa que a tarefa de estar junto, de querer cuidar do outro, é em casa. É base, é lar. E aí, depois de casa, vai para a sociedade. O nudes tem que ser conversado dentro de casa também. Muito, 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 muito. Se você não recebeu ainda, conversa com seu filho sobre isso. E o dia que receber, aquilo ali é deletado, não te interessa. E o papel do seu filho, como eu costumo muito falar para o meu, é conversar com o seu amigo. Seu amigo fez uma besteira, você, como amigo, conversa com ele. Você, criança, você, adolescente, conversa com o seu amigo. Esse é o papel de amigo. O papel de quem não é seu amigo é passar para frente, é fazer fofoca. O papel do amigo é conversar. Isso que você fez não é legal. E como pais, a gente tem que estar atento o tempo todo. É um sono demais, cada hora uma pessoa fala, né? Um casaco fechado demais no calor, pode ter sinais, não quer conversar, está se isolando no computador. A fase do adolescente é a única. E não é igual à minha fase de adolescente. Que bom, né? Que bom que não é, porque é um novo desafio aí. Mas, mais uma vez, tarefa de pai e mãe para estar de olhar nisso aí. É isso aí. Bom dia. Eu sou jornalista e jornalista gosta mais de perguntar do que de falar. Então, eu queria fazer uma pergunta, em princípio, para a doutora Daniela, mais extensiva a todos nas suas áreas. Eu tenho uma filha de 6 anos e, no meu entendimento, eu trabalho como editor de livros e uma das autoras que eu edito é a Cris Poli, que é a Super Nani, né? Então, eu tenho a oportunidade de ver muitas informações sobre isso. E uma coisa que ela fala e que eu absorvi para a minha vida, na criação da minha filha, é você ensinar conceitos fundamentais, porque um conceito se aplica muito a situações específicas. Então, por exemplo, eu procuro explicar para minha filha que ela sempre tem absoluta e total liberdade de vir conversar comigo e com a minha esposa. Porque eu sei, já me informei muito sobre pedofilia, etc., eu sei que uma das estratégias dos pedófilos, não sei se virtualmente é assim também, é a questão da ameaça, né? Fala, se você contar para sua mãe e para seu pai que eu fiz isso com você, eu vou matá-los. E a criança, com medo de que os pais se machuquem, ela fica se sujeitando àquela situação. Então, por exemplo, um conceito que eu passo muito para minha filha você tem transparência total com a gente. Você nunca deve ter medo de falar algo para os seus pais, com medo de tomar uma bronca. Não, fale para a gente. Então, há coisas desse tipo, né? Ou você não tem que, aquela velha história, né? Você não tem que ser Maria vai com as outras. Se os seus melhores amigos fazem algo que você considera errado, não faça. Isso se aplica em várias situações. Mas, eu, como pai temeroso para os dias que a gente vive, eu ainda acho que é pouco, sabe? Eu ainda me sinto, eu fico olhando para a criação da minha filha e perguntando onde é que tem brecha na blindagem que eu procuro colocar em volta dela. Então, eu queria perguntar para a doutora Daniela se existem, eu gostei muito do que você falou sobre idade mínima de 16 anos para a criança ter acesso à internet. Eu acho perfeito, eu acho que é isso. Eu não quero dar um smartphone para minha filha com 14 anos, né? E ela vai para a escola de condução, de ônibus escolar, e na sala dela todo mundo é da mesma idade que ela. Mas no ônibus não, tem meninas mais velhas e tal. E elas pegam o smartphone, meninas de 11, 12, 13 anos, já mostraram coisas para minha filha, já viraram para minha filha e falaram, por que você não... Eu sou mais velha que você, eu mando em você, então você tem que dar um beijo na boca dela. Mandou minha filha dar um beijo na boca da outra garota. E felizmente, pela nossa instrução, ela não fez aquilo, chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi vir conversar comigo. Então, a minha dúvida é, quais seriam as orientações muito pragmáticas, muito práticas, sobre o que nós podemos fazer para impedir que essa nossa proteção seja furada? Quais são os conselhos, se existe uma cartilha que um pai deve saber para proteger o seu filho? Porque é tanta coisa,
Né? Quando a gente acha que a gente está tão protegido, vem uma baleia azul, uma novidade, meu Deus, e agora? Né? E às vezes uma coisa que começa a acontecer entre as crianças e os adolescentes e que a gente nem toma conhecimento. Então, o que a gente pode fazer para se precaver, até mesmo à vista de futuras novidades que venham nesse tipo de problema? No mundo virtual é muito difícil você conseguir fazer uma blindagem total com relação a certos tipos de crime, né? Mas a pedofilia em si é o que mais me preocupa, como eu falei, porque realmente a gente não tem, os pais, na verdade, eles não conseguem visualizar o pedófilo na rede social do filho. Porque acredito que eu estou te falando, que eu falo, fazem perfis fakes. E a criança, por que eu acho que com 16 anos, até 16 anos a pessoa não pode ter rede social? Porque o próprio Facebook assim impõe na legislação deles no exterior, dos Estados Unidos. Aqui, a gente trazendo para o Brasil, isso que eu gostaria de falar também, até fazer um adendo. Infelizmente, o Facebook é uma potência mundial. Eu digo isso por quê? Porque o Facebook, tanto o Facebook é dono do Instagram e dono do WhatsApp. E ele não se reporta à legislação brasileira. Então, a gente tem uma briga muito grande, nós, Brasil, digo, não só o Brasil não, eu digo todos os países, que eles falam, porque é Brasil não. Eles não se reportam. Então, a Delegacia de Crimes Virtuais, quando a gente vai investigar um pedófilo que atua na rede, né, fazendo vítima uma criança, como é que nós agimos? Isso acho que deve ser curiosidade de vocês. A gente pede a quebra de sigilo de dados para o Facebook daquele perfil falso, e o Facebook tem um tempo para responder. Só que essa quebra de sigilo, antigamente, né, a quebra de sigilo seria só por ofício, meramente um ofício encaminhado para o Facebook encaminhava para a gente a resposta. Só que isso, infelizmente, é uma guerra, porque é uma guerra que a gente trava toda semana, todos os dias, eu travo uma guerra com o Facebook, com a Google, enfim. Por quê? Porque eles só fornecem os dados mediante autorização judicial. E aí a gente tem que representar no judiciário, pedir para o juiz a quebra de sigilo, demora um tempo para chegar essa resposta, e com muita aflição que a gente espera, né? Quando chega a resposta, a gente consegue rastrear, enfim, verificar qual foi o IP da máquina. Tem outros, né, assuntos de informática que eu não vou falar agora, que também muitos não vão entender, mas a gente consegue sim chegar muitas vezes no bandido, e a gente prende. E o bandido não está aqui no Rio, pode estar em todo o território brasileiro. Há pouco tempo, eu fiz uma operação policial, se vocês acompanharam pela TV, né, nós prendemos 10 pedófilos em todo o estado do Rio. Como? Nós adquirimos um software do FBI, em que alguns vídeos, né, que já recebem uma assinatura digital, esses vídeos e fotos que têm uma assinatura digital já consagrados lá pelo FBI, ele consegue me dizer quem está baixando aqueles vídeos e mandando, compartilhando no momento, né, naquele momento. Então, o que a gente fez? A gente fizemos uma pesquisa do ano de 2016 inteiro com relação a cada perfil que estava baixando aqueles vídeos. Eram mais de 80 pedófilos, para você ter uma ideia. Nós só conseguimos chegar a 10. Imagina quantas pessoas foram vítimas desses caras. E quando nós chegamos na residência deles, para que não seja feita nenhuma injustiça, né, nós pesquisamos 2016 inteiro, né, e era assim, mais de 3 mil vídeos, 4 mil vídeos, cada um tinha colocado. Num desses pedófilos, né, eram pessoas normais, que você não se apontava para pedófilo. Qual é o estereótipo do pedófilo? Não tem. Nessa residência, por exemplo, que nós fomos, era uma residência assim, de alto luxo. O pedófilo não estava na residência, estava viajando para uma viagem de moto. O filho dele era adotado, ele tinha adotado um dos filhos, né? E eu até fiquei com receio, perguntei, você foi tivesse sido molestado, né, alguma coisa assim. E a gente entrou na casa com busca e apreensão. Quando a gente chegou na casa do caseiro, que era mais afastada, ali, estou até arrepiada, me surpreendi. Tinha um gaveteiro onde ele guardava boneca de Barbie, onde ele guardava roupinhas. Enfim, era ali para onde ele trazia as pessoas, crianças, e, né, levava na conversa, enfim. Imagino que ele não praticava ali. Então, o que eu digo?
quando ele me perguntou como é que a gente pode agir. Gente, o segredo é, cara, fiscalizar, é não deixar os filhos terem rede social. Você me desculpe, quem tem rede social aí? Vamos lá, falando a verdade. Então, os adolescentes, quem tem? Tá vendo? O que eu acho, assim? Eu não posso proibir, porque eu não sou mãe, e também entendo também, de certa forma, que a rede social surgiu para facilitar, de alguma forma, a nossa comunicação com nossos amigos e pessoas queridas. Mas é bom ficar de olho, entendeu? A gente não está vivendo enfim, não é uma coisa momentânea, não. Isso só vai piorar. Só vai piorar, isso que eu digo para vocês. Então, é importante que a gente converse, que a gente fique de olho no que nossos filhos estão colocando, estão postando, quem são os amigos deles, seguidores, porque não vai ter limite. Não pensem vocês que Baleia Azul chegou e foi embora e acabou. Não, é Baleia Azul e aí por diante. Não só esse que vai surgir, vão ser milhares de outros jogos que vão surgir daqui para frente e cada vez pior. Outra coisa que eu não falei, vou falar aqui, eu estou falando pra caramba, né? Mas vamos lá, vou falar uma coisa também importante. Aplicativo de relacionamento. Hoje em dia, você tem aplicativo de relacionamento para conhecer pessoas. Ah, legal a ideia? Legal a ideia. Só que também aí vem os riscos do aplicativo. Eu nunca vi isso também. As pessoas agora, acabou a relação pessoal. É melhor a relação, você não olhar para... As pessoas, elas têm mais coragem por trás de um computador. Entendeu? Então, quando elas não estão frente a frente, elas ficam mais corajosas, entre aspas, né? E aí começa a falar mais besteiras, começa a xingar. Então, é o que eu digo é o seguinte, os aplicativos de relacionamento, aí cada um avalia do seu modo, mas também corre o risco do quê? Dos perfis falsos. Aí não são só adolescentes, somos nós também adultos que estamos fazendo uso desses aplicativos. Ficar atentos também para a mesma coisa que eu falo para os adolescentes. Pediu foto mais íntima, não manda, porque isso aí, com certeza, pode ser um cara por trás, extorquindo também o adulto, depois que encaminha essas fotos, se não pagar determinada quantia de dinheiro, que eles chamam em bitcoins, que é a moeda da internet, ou até mesmo uma extorsão com o dinheiro propriamente dito, ele bota essas fotos, ele joga essas fotos para a esposa, quando a pessoa, ou para o marido, ou, enfim, para os amigos em si, porque já tem todos os amigos também, e bota nos sites pornográficos que existem hoje na internet, né? Que eu não vou falar os nomes aqui, mas são e viraliza, né, de certa forma. E esses sites, os domínios deles são todos em países estrangeiros, o que para tirar é muito complicado. A partir do momento que ele coloca o teu vídeo ali, viraliza, e a gente oficia. Enfim, é uma batalha diária. Por isso que eu digo, gente, o crime cibernético, o mais importante é a prevenção. Agora, você pode me perguntar assim para mim, e o cara que fez o Baleia Azul? O cara que fez o Baleia Azul é estrangeiro. Na verdade, é um aplicativo, é um jogo que veio parar no Brasil. Vocês querem saber como é que está a investigação por parte da DRCI? Nós já estamos investigando, estamos chegando aos curadores desse jogo aqui no Rio de Janeiro. Digo no Brasil, enfim. Mas já posso adiantar que são adolescentes também, ou seja, são adolescentes que estão induzindo outros adolescentes a cometerem suicídio, o que é um absurdo, mas enfim. E esses adolescentes vão responder, sim. Se forem adolescentes, vão responder por fato análogo ao crime de homicídio. Se a vítima tiver se matado, ele vai responder por homicídio, por lesão corporal, por tudo, por ser agente garantidor, como nós chamamos em direito penal, daquela pessoa ter feito se lesionado ou se matado, enfim, qualquer outro tipo de coisa. Mas se for maior de idade, se assim a gente chegar na pessoa e for maior de idade, vai responder pelo crime de homicídio, lesão corporal, enfim, todos os crimes que aquelas duas meninas, no caso do Rio de Janeiro, as duas meninas se autolesionaram. Então, vão responder, na minha opinião, por tentativa de homicídio. Entendeu? Muito bem. Isso. Aqui tem a participação aqui dos nossos convidados especiais. Um deles faz uma referência, se vocês não acham que os pais de hoje estão negligenciando em deixar os filhos com livre acesso às mídias, sem ter a preocupação de dar a eles uma
liberdade vigiada. A doutora Daniela trouxe a palavra de que, na opinião dela, é absolutamente incompatível, né? A idade com a liberdade. A orientação, pelo menos a perspectiva de uma liberdade vigiada, seria, na opinião de vocês, uma alternativa? Ou seja, não é nem lá, nem cá, mas uma coisa no meio? Eu acho Quem pode responder? que sim. Eleni. A gente tem que ter uma liberdade vigiada. Eu costumo dizer que a gente tem dois perfis de geração. A gente tem uma geração de adultos que são fruto de um relacionamento familiar repressor, né? Aquela família que repreendia tudo, que proibia tudo, e que aí a gente ia, né? E se tornou adultos muitas vezes tímidos, reprimidos, sem muito aflorar, né? E por aí vai. Aí a gente vem para uma outra linha, que é a linha da liberdade. Muitas vezes a gente tem dado muita liberdade. E aí está acontecendo todos esses fatores. Eu acho que eu, particularmente, confio na questão da liberdade vigiada. Sim, é uma liberdade, como a doutora citou. A gente tem que confiar certos passos ao nosso filho, certos passos ao nosso adolescente, porque eles precisam construir isso. É necessário essa construção pessoal, porque senão eu crio um filho igual a mim, né? Não é para se criar um filho igual a mim. Doutora, a pergunta aqui que também nos chega é o seguinte, sobre a punição que é aplicada para esse menor que reenvia o nudes que ele recebeu. Quem perguntou isso, perguntou bem, olha só. A gente não tem um crime, um tipo penal específico para vazamento de nude ainda. Existe um projeto de lei que está no Senado, deve ser aprovado rapidamente, enfim. O que a gente tem é o seguinte, o que a gente constrói um tipo penal, porque é o seguinte, a partir do momento que você pega uma foto de uma outra pessoa e passa para uma outra pessoa que sem a permissão da pessoa, ele comete o crime de difamação, ou injúria, muitas vezes, injúria ou difamação. Então, é o que a gente constrói para conseguir punir aquela pessoa que está compartilhando a nude, né? E quando é adolescente, ele vai responder também pelo ato infracional análogo ao crime de difamação. Porque quando você é menor de idade, você responde pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a partir dos 12 anos aos 18, você vai responder por esse crime. Como citado no caso da Larissa Manoela, eles fazem esse terror psicológico através das fotos, mas chegam a se encontrar com as crianças. Como conseguiriam se encontrar com crianças tão pequenas? Então, nesse caso que eu contei para vocês da Larissa Manoela, dessa criança de 8 anos, ela não chegou a encontrar com um pedófilo, mas eu tenho outros centenas de casos em que as crianças encontraram com os pedófilos, acreditem vocês, porque eles começaram a conversa pela internet, né? Um dos outros casos foram crianças mais velhas, né? Começaram a conversa na internet, mandaram vídeos. Eu não vou poder falar aqui muito, assim, abertamente, porque tem criança menor de idade, eu não gostaria de falar, mas, enfim, a partir do momento que começam essas conversas na internet, começa a ameaça, porque ele já tem os vídeos e fotos íntimas da criança. Como ele conseguiu, depois, uma forma até, enfim, ele consegue esses vídeos e essas fotos. Depois de conseguir esses vídeos dessas fotos, ele ameaça a criança e geralmente marca encontro no shopping. No shopping ou numa estação de trem, metrô. E aí você já sabe que vem a parte pior, né? Porque a partir do momento que ele encontra com esse pedófilo, a criança encontra com o pedófilo, já sendo ameaçada, né, por ele, a criança já vai, né, sabendo que vai encontrar com a pessoa que está ameaçando. Ela já vai com medo, mas ela consegue ir sem os pais perceberem. Ou então, os pais não estão olhando para os seus filhos, né? A verdade é essa. Dentro disso, até, pastor, eu costumo falar, precisa do encontro? O encontro é o fato final. O que essa criança já viu pela internet, já foi bastante coisa. Pergunta, gostaria de saber se a preocupação com pedofilia é somente em relação aos homens, ou se existem também mulheres pedófilas, e se esse risco também é comum.
Olha, existem mulheres pedófilas, mas eu, sinceramente, nunca aconteceu, no meu caso, como delegada, vir mulheres pedófilas, entendeu? No meu caso, mas não tem restrição, não, é tanto homem quanto mulher. Pergunta que chega, e as perguntas estão sendo enviadas pelo WhatsApp, aí, 995681543. Uma delas é para os pais que já deram smartphone para os seus filhos, né? O que os pais devem verificar no celular do seu filho? Qual é o papel dos pais na verificação? Olha, aí vem a parte da liberdade vigiada, né? Eu, por exemplo, o que eu acho importante vocês olharem nos celulares, né? Primeiro, é porque eu sou delegada, enfim, eu não tenho essa parte mais psicológica, então eu fico falando mais, vou falar mais duro. Eu olho foto, eu olho vídeo, eu olho os links em que eles entraram nos últimos 6 meses, por exemplo, YouTube. A minha filha não tem telefone, digo o meu mais velho. Eu olho no YouTube quais vídeos que ele está olhando. Na verdade, eu converso muito com meu filho mais velho também, ele sabe tudo que está acontecendo, até por eu ser delegada também. Então, eu falo muito claramente com ele, exponho a ele todos os riscos que ele pode estar correndo se ele fizer isso, fizer aquilo. Mas o importante é, olha o telefone, foto, vídeo, olha as pessoas com que eles estão falando. Instagram é a mesma coisa que eu falo do Facebook. Pega o Instagram, vê quem é amigo, quem eles estão seguindo. Olha um por um. Se vier uma solicitação de amizade, por exemplo, se você não sabe quem é, tem 2 publicações, não aceita. Não aceita porque pode ser pedófilo, ou então uma pessoa que só quer saber obter informações da sua vida. Não é possível que uma pessoa que tenha um Instagram tenha 2 publicações só e quer entrar na sua vida para ficar olhando sua vida. Entendeu? Então, é isso também. Eu falo isso porque isso é um indício. Eu estou trabalhando com indícios por ser delegada, entendeu? Para o meu dia a dia, eu olhar isso todo dia, estar ciente de que aquela pessoa que tem 2 publicações pode ser um pedófilo. Enfim, é uma liberdade vigiada mesmo. Eu pego o telefone, olho, e eu sei que pode me criticarem, né? Muita gente pode me criticar, como me critico quando eu falo para não tirar nudes, mas eu olho o telefone dos meus filhos. Eu olho e me acho com obrigação de olhar, porque enquanto ele estiver sobre a minha proteção, até os 18 anos de idade, eu vou olhar. Entendeu? Outra coisa que eu acho que a gente pode só trocar o termo, ao invés de falar liberdade vigiada, mas orientada. Porque pode dar no mesmo? Não. Quando você orienta seu filho que isso não é bacana, que aquilo ali não é para ele, e as consequências disso, essa liberdade vigiada troca de um nome, ele ganha a tua confiança, porque realmente olhar o smart, olhar os grupos de WhatsApp também. Que tem grupo de WhatsApp de escola, que o conteúdo que vem, a gente passou por isso há pouco tempo na escola dos meus filhos, o conteúdo que vinha nesse grupinho estava completamente impróprio para a idade. Eu descobri que o meu filho saiu antes, eu achei aquilo, saiu antes. Mas o que ele estava recebendo antes de informação não era para a idade dele. Mas aí tinha um amigo que tinha um irmão de 24, outro de 18, que tinha acesso a todas as informações e estava sendo nutrido ali. Então, até o WhatsApp. Mas quando eu oriento, é a parte mais tranquila da história. Eu acho que recai, tem que ter uma conversa entre família com respeito às senhas, porque para você ter acesso, você tem que ter a senha. Então, é muito importante a gente ter a senha e disponibilizar também a nossa senha. Então, lá em casa, a gente tem senha de todo mundo, meu celular fica em cima da mesa, meu filho pode pegar meu celular, pode digitar a minha senha, pode acessar o meu WhatsApp, pode acessar meu Facebook, pode acessar todo o conteúdo do meu telefone. Ele tem toda a liberdade. Assim como eu tenho toda a liberdade de pegar o telefone dele, e a gente faz isso semanalmente. Eu tenho uma filha de 20 anos, e quando ela foi completar 18 anos, para mim foi um desespero muito grande. E quando antes de dar o abraço dela, de parabéns dela dos 18 anos, eu cheguei para ela e falei assim: minha filha, vamos combinar uma coisa, maioridade só depois de casar? Ela falou assim: combinado, pai. Assim, então, feliz 18 anos, que Deus te abençoe. Então, sabe, a gente tem que ter essa responsabilidade dentro da nossa casa, com os nossos filhos, e essa transparência, e essa confiança deles.
com a gente, né? Então, não pode ser aquela coisa repressora, porque eles vão enganar a gente, né? Pai é muito fácil de enganar, é só você lembrar um pouco da sua infância. Mãe é mais difícil, pai é muito fácil. Mãe é muito mais complicado, mas pai é fácil, sabe? Mas mãe é mais complicado, mas você tem que, como pai, como mãe, se preocupar e ter essa conversa aberta, ter essa disponibilidade e essa liberdade dentro de casa. Doutora Daniela, qual é o momento de procurar a polícia? Quando é que um pai deve saber é a hora de eu procurar uma ajuda policial, nesse caso? Na hora que encontrar alguma coisa suspeita, vai à polícia na mesma hora. Porque muitas vezes a gente consegue pegar, rastrear na mesma... por exemplo, uma extorsão. A extorsão está sendo feita naquele momento, a mãe pegou, leva correndo para a delegacia. Porque a gente consegue, pela extorsão, naquele momento, sendo feita no momento, a gente consegue muitas vezes chegar na hora no cara. Entendeu? Então, é importante que vá à delegacia assim que toma ciência. Doutora, pergunta que chega: jogos online que eles conseguem bater papo, além das orientações aos meninos, como podemos controlar isso? Pergunta uma mãe. Esse é o meu desespero também, eu vou te falar para vocês. Eu tenho um filho de 11 anos, esse negócio de jogos olha... Não, e aí que eu digo, essa parte de jogo online ainda é mais complicada ainda, porque você não consegue também... tem um jogo, eu esqueci o nome agora, que meu filho joga, que vocês devem jogar também, os meninos, né? Tem uma parte, as pessoas vão jogando, falam online com vários amigos, eu entrei no jogo, estou entrando. Não conversam com quem você não sabe quem está conversando, quem está ali. Entendeu? Porque aí o cara puxa o assunto, vai para um chat, não é isso? Vocês jogam, né? Uhum. Então, é o que eu falo, é a mesma coisa de rede social, é você não falar com quem você não conhece, não falar com desconhecido, entendeu? Como se identifica um perfil falso? Pergunta uma pessoa. O perfil falso é o seguinte: perfil falso é muito difícil de você detectar, mas é mais fácil você encontrar um perfil falso de artistas do que um perfil falso de uma pessoa comum, entendeu? Então, a pessoa comum, você não sabe quem é uma pessoa comum, então não tem como saber. Por exemplo, eu não tenho Facebook, mas eu descobri que fizeram uma página falsa minha, depois que eu entrei na Delegacia de Crimes de Informática. Perfil falso você detecta da seguinte forma: primeiro, se você não tem e passa a ter, fizeram o seu falso, mas é mais fácil você perceber de artistas, perfis falsos de artistas, de celebridades, porque quando a página ela é oficial, você percebe que a própria artista ela faz ali menção àquela página ser oficial. Tanto é assim que, eu vou dar um exemplo, tá, de um caso que a gente pegou também, que vocês devem, aquela do Bruno Galhaço, da filha dele, a Titi, que teve, né, vários comentários racistas, e a gente fez a operação policial, e quando chegamos era uma menina, uma adolescente, que fez um perfil falso da própria amiga para falar mal da filha do Bruno Galhaço. Enfim, e essa menina que fez o perfil falso da própria amiga era negra, ou seja, ela botou em risco a amiga, fazendo o perfil falso da amiga, para xingar, para ofender a filha do Bruno Galhaço. Olha isso, para vocês terem ideia de como ela podia ter colocado essa menina em risco, porque ela morava numa comunidade, a garota não pôde sair de casa, porque todo mundo ficou apontando para ela como se ela fosse a autora das ofensas, e na verdade foi a própria amiga dela que também era negra. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, enfim. Nós aprendemos muita coisa hoje. Vi agora há pouco uma pessoa inteligente que faz um perfil da delegada. Você imagina, a inteligência da pessoa faz um perfil falso da delegada que vai investigar quem cria perfil falso. Realmente é de parabéns, não é isso? Pessoa realmente brilhante, fez uma descoberta maravilhosa e pensou: olha, acho que não vai dar em nada, vou fazer um fake da delegada. Todos nós temos novas perguntas. As perguntas foram encaminhadas pelo WhatsApp, eu fiz a maior parte delas. E está sendo para a gente aqui um dia muito especial, e eu quero registrar com muita gratidão a Deus que a idealização desse nosso encontro aqui é do reverendo Davis, foi ele que pensou esse encontro. Jane trouxe uma colaboração muito especial e nós estamos tendo a oportunidade de discutir esse tema, ou esses temas aqui entre nós. Veja, cada um deles pode ser aprofundado ainda mais. Baleia azul, como ouvimos aqui, é uma onda que chegou e de repente daqui a pouquinho passa e vem uma outra onda.
Falamos aqui sobre jogos online, e alguns estão pensando o que são jogos e o que é online. Basta perguntar a qualquer pré-adolescente, adolescente, jovem, ele sabe sobre esse assunto qualquer coisa. Quando fala sobre nudes, né? E ela mesma disse, olha, eu não sabia o que era nudes, vim aprender na delegacia. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos aprendendo uma série de coisas que surgem. Quando fala-se sobre suicídio, é aquele ponto final onde não teve jeito. Nós estamos hoje aqui no tempo que tem tempo, no tempo que dá tempo. Os 50 passos da baleia azul, em muitos casos, são adiantados, são antecipados. A pessoa está no 15º passo e ela pode eventualmente ir para o último passo. São coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Nós estamos cada vez mais conectados a uma realidade com a qual nós precisamos lidar o tempo inteiro e precisamos olhar. Nós precisamos olhar aqui como ouvimos, a família tem que estar mais perto, a família tem que ser família, a família tem que ter olho no olho, a família tem que ter abraço, a família tem que ter preocupação, a família tem que ter oração. A escola exerce um papel fundamental no processo inteiro, mas não é ela responsável pela criação dos filhos, como também não é a igreja. A igreja não é responsável pela criação dos nossos filhos. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e o papel que cabe a cada um de nós. O que a gente pede a Deus é que a igreja seja um canal, seja um modelo. E Jesus Cristo sempre trouxe as pessoas para perto dele. Para Jesus Cristo não havia distância. Jesus Cristo gostava de tocar nas pessoas, de estar com elas, olhava nos olhos, atendia as pessoas, interagia com elas. Então, quer dizer a vocês, pais, em primeiro lugar na vida de vocês, busquem a ajuda de Deus. Peçam a Ele que dê a vocês sabedoria, criatividade, inteligência, uma coisa que todos nós precisamos: paciência. Amém, pais? Não é isso? Paciência.